Ser feliz sem motivo é a mais autêntica forma de felicidade. Carlos Drummond de Andrade. Liturgia diária. Segunda-feira, dia 20 de junho de 2022. Seja bem-vindo ao Evangelho de hoje. 12ª semana do Tempo Comum. Primeira leitura do segundo livro dos Reis, capítulo 17, versículos 5 ao 8, 13 ao 15 e 18. Naqueles dias, Salmanasar, rei da Síria, invadiu todo o país. E chegando a Samaria, sitiou-a durante 3 anos. No 9º ano de Oséias, o rei da Síria tomou Samaria, e deportou os habitantes de Israel para a Síria, estabelecendo-os em Ala e nas margens do Abor, rio de Gozã, e nas cidades da Média. Isto aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os tinha tirado do Egito, libertando-os da opressão do faraó rei do Egito, porque tinham adorado outros deuses. Eles seguiram os costumes dos povos que o Senhor havia expulsado diante deles, e as leis introduzidas pelos reis de Israel. O Senhor tinha advertido seriamente Israel e Judá, por meio de todos os profetas e videntes, dizendo: Voltai dos vossos maus caminhos, e observai meus mandamentos e preceitos, conforme todas as leis que prescrevi a vossos pais, e que vos comuniquei por intermédio de meus servos, os profetas. Eles, porém, não prestaram ouvidos, se mostrando tão obstinados quanto seus pais, que não tinham acreditado no Senhor seu Deus. Desprezaram as suas leis e a aliança que tinham feito com seus pais, e os testemunhos com que os havia garantido. O Senhor indignou-se profundamente contra os filhos de Israel, e rejeitou-os para longe da sua face, restando apenas a tribo de Judá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Momento do Santo Evangelho. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículos 1 ao 5. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos, com a mesma medida com que medirdes. Por que observas o cisco no olho do teu irmão, e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: Deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Momento de reflexão. Vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgares, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Esta deve ser para nós uma regra de ouro. Jesus nos ensina a ter coerência nas nossas atitudes e no julgamento que fazemos em relação às ações dos outros. Muitas vezes, ficamos inquietos e apreensivos tentando compreender se alcançaremos um bom lugar perto de Deus, e como é que seremos julgados. No entanto, nós percebemos que não é difícil avaliar a nossa situação após a nossa morte. Trocando em miúdos, podemos então deduzir que a regra de ouro para nós é, a começar em mim. Tudo o que nós esperamos dos outros, precisamos também viver. Quando olhamos para o outro e logo enxergamos as suas falhas, nós inconscientemente estamos descobrindo também as nossas limitações, por isso o erro do outro,
chama tanto a nossa atenção e tem tanto peso para nós. Precisamos, pois, estar conscientes de que todos nós temos limitações, mas também temos a capacidade para grandes transformações. Desse modo, as advertências de Jesus servem para que olhemos menos para os defeitos dos nossos irmãos e irmãs, e descobramos em nós mesmos o que precisa ser transformado para o bem e a edificação do reino de Deus por meio das nossas atitudes. Como você tem medido as ações do seu próximo? Você tem meditado sobre si mesmo? Você se acha autossuficiente e incapaz de cometer grandes pecados? O que você considera um grande pecado? Você tem o costume de fazer julgamentos mesmo que sejam somente no seu pensamento? Como você acha que será julgado? Assim como você julga o próximo? Ajude-nos a evangelizar se inscrevendo no canal Momento de Fé. Ative o sininho para as notificações e dê um like para a Palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre mim a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.